A paz do Senhor a todos vocês. Eu quero, com muita alegria, louvar a Deus pela sua vida de todos aqueles que estejam ouvindo essa palavra, que ela possa ir de encontro à sua vida, às suas necessidades. Me veio ao coração nesta noite falar sobre um assunto e eu quero compartilhar com todos vocês. Mas antes vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, que nos diz assim: Os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oh, glória! Aleluias! Palavra maravilhosa, meus queridos. E me veio ao coração nesta noite falar sobre batismo nas águas. Batismo nas águas. É isso mesmo. O que é o batismo nas águas? A outra pergunta: por que fazermos? Como deve ser ministrado? Quando e para quem deve ser? Quero ensinar um pouco acerca desta prática cristã. Batismo não é costumes. Batismo é uma ordenança de Jesus. É uma doutrina bíblica. Primeiro assunto aqui, primeiro tópico que nós vamos discorrer é uma ordenança. Batismo é a ordenança de Jesus. Batismo é uma ordenança clara de Jesus para todos aquele que nele crê. Tanto que a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto que o selo da fé do cristão é o que confirma o selo da fé do cristão, é o que confirma a sua fé em Jesus. A nossa fé ela tem que ter um selo em Jesus para confirmar, para que haja confirmação. O batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. Evidentemente, deve seguir a fé como determinam as palavras de Deus. As palavras finais de Jesus se encontram registradas nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus deixa palavras muito claras para nós acerca da nossa fé em Cristo, para que nós venhamos a acreditar nele. Por isso que o texto diz: E disse-lhe, ide, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o que Jesus disse: quem
crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e 16. É interessante que Jesus deixou muito bem claro, quem crê. Então não é todos que iriam acreditar. E for batizado, será salvo. Ele disse, quem porém não crê, então não é todos que acreditam no batismo para a salvação. E eu quero que você preste bastante atenção dentro desse estudo que nós estamos falando nesta noite. Olha o que Jesus vai deixar registrado para nós. Quem crê e for batizado, há muitos que acreditam em Jesus. Há muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não quer ser batizado. Tem muita gente que acredita, mas não quer. Não, eu não quero ser batizado ainda. Eu quero que você passe esta mensagem para outras pessoas. Para um amigo, alguém que você conhece. Para que ela possa chegar o mais longe que seja nos corações. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Para nós começarmos o nosso estudo, eu estava apenas dando uma introdução para você. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, nós agradecemos o Senhor por esta palavra. Deus, que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Deus, que ela vai de encontro a cada coração, a cada vida, a cada um, Senhor, que tenha necessidade de te ouvir, de te buscar, de adorar o teu nome, de glorificar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeira coisa aqui, meus queridos, é o selo. O selo do cristão é o que confirma a sua fé em Jesus. Por isso que Jesus disse, é quem crê. Não é todos que acreditam. Nem todos acreditam. Como eu estava dizendo para os irmãos, há muitos que acreditam em Jesus, mas não querem ser batizados. Aleluia. Esta é a razão porque não batizamos e nem tão pouco nós batizamos criança. É necessário crer primeiro. Por isso que há muitas pessoas que perguntam, por que não batizar criança? Primeira coisa que Jesus deixou registrado aqui é para quem crê. Quem crê, quem acredita. Primeiro é crer, é acreditar, é necessário crer primeiro. E então ser batizado. É necessário crer para depois ser batizado. Obedecermos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só batizamos depois que eles puderem crer e professar sua fé. Nós obedecemos os princípios de apresentarmos as crianças ao Senhor, mas é necessário que eles venham acreditar para professar a sua fé em Cristo. Todos devem professar a sua fé. Eu acredito em Jesus. Aleluia. Primeiro tópico aqui que nós vamos discorrer é a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. Nele também foste circuncidado. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne,
que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que é a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo vai aprofundar a nossa mente aqui nesse contexto bíblico. Paulo diz assim, olha, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, que é a circuncisão em Cristo. Paulo diz que nós fomos batizados em Cristo, no qual fostes ressuscitado também, igualmente Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu acho lindo essa expressão do apóstolo Paulo, que ele disse, quando imaginamos que alguém nas águas está sendo simbolicamente declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus. Nos levantamos, esta pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Quando alguém é batizado, quando nós levantamos ela das águas, Paulo disse que ela agora ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos. É no batismo que nós reconhecemos que tipo de fé nós temos em Jesus, que se identifica com Cristo na sua obra realizada na cruz. É no batismo que nós reconhecemos qual tipo de fé nós temos em Jesus, que vai se identificar com a obra de Jesus realizada na cruz. O batismo é onde a pessoa realmente professa a fé em Jesus como Salvador. Porque Jesus disse, é quem crê. Eu acho lindo que o texto diz, quem crê e for batizado será salvo. É quem crê, meus queridos. Então é no batismo que a pessoa realmente professa a fé em Jesus como Salvador. Aleluias. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, olha, quem crê e for batizado. Quem pode ser batizado? Segundo tópico aqui, quem pode ser batizado? Para quem é o batismo? A exemplificação anterior responde esta indagação para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz. Todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Jesus na cruz, esse pode ser batizado. Depois de ter reconhecido pela fé a obra de Cristo, quando a pessoa passa a estar apta para o batismo, quanto tempo ela tem que ter de vida cristã para poder se batizar? É uma pergunta que muitos fazem. Quanto tempo eu tenho que ter de cristão para me ser batizado? É interessante que eu quero que você fique bem, preste bastante atenção, que eu vou responder essas perguntas todas no estudo que nós vamos falar nesta noite. A Bíblia responde claramente que esta questão, em Atos, capítulo 8, versículo de número 30, eu gostaria que os irmãos pudessem, juntamente comigo, ler a palavra de Deus, Atos, capítulo 8 de Atos. Vamos ler a Bíblia? 8:30 do livro de Atos. É um texto que fala de Filipe e o eunuco.
O texto diz, e lendo acerca do primeiro batismo cristão, e diz assim, e correndo, Filipe viu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes tu o que lê? Aleluias. Entendes tu o que lê? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia foi esse. E foi levado como ovelha muda ao matadouro. Aleluias. Como está mudo o cordeiro diante dos tosqueadores, assim não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida era tirada da terra. Aleluias. Olha o texto que diz, quem é que pode ser batizado? Quando? A pergunta é, quem? Quando? Qual tempo? É uma pergunta que muitos fazem. Mas a Bíblia vai nos responder. A Bíblia vai nos responder. Lemos acerca do primeiro batismo cristão, apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Neste texto temos um modelo para a forma de batismo. Ali vemos que já também a evangelização e o batismo era ensinado aos novos convertidos. O que nos faz saber que ninguém deve demorar para ser batizado após ter feito a sua decisão de servir a Jesus. Por isso que tem as organizações dentro das igrejas. A igreja que batiza de 6 em 6 meses. A igreja que batiza de 3 em 3 meses. Tem as organizações. Mas tem pessoas que passam anos e anos e não querem ser batizado. Não se importa com o batismo. E o cristão não pode se demorar. Ele tem que se preparar para ser batizado. Além disso, vemos também qual o critério para alguém ser batizado quando o etíope pergunta, eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe, vem trazendo luz sobre o requisito bíblico para o batismo. Olha o que Filipe diz, olha a luz que brilha, é lícito se crer de todo o coração. Oh, glória. Aleluias. É lícito se crer de todo o coração para ser batizado. Aleluias. Quando a pessoa é esclarecida sobre a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, e ele crê de todo o coração, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que ele quer ser é batizado. Ele está perguntando, eu creio, aonde tem água? E ele estava pronto para ser batizado. Pastor, por que muitos não querem ser batizados? Há uma pergunta que muitos fazem. Por que muitos não querem ser batizados? Porque não se identificou com a obra redentora do Calvário.
A pessoa que ainda está na igreja e ainda não sentiu vontade de ser. É interessante, porque não se identifica, a pessoa não se identifica com a obra redentora do Calvário. Ela não crê em Jesus como Salvador. Ela acredita em Jesus como Senhor. Uma coisa é as pessoas acreditarem em Jesus como Senhor. Pastor, qual a diferença? Senhor é aquele que protege. Senhor é aquele que ajuda. As pessoas acreditam em Jesus como Senhor das suas vidas. Por isso que elas ainda não querem ser batizadas. Mas quando elas se identificam com a obra redentora do Calvário, ela acredita em Jesus como Salvador. E quem acredita em Jesus como Salvador, ele quer ser batizado para ressuscitar com Cristo. Aleluias! É uma das obras mais lindas. É a obra da ressurreição com Cristo. Aleluias! Tem pessoas que acreditam em Jesus como Senhor, mas não acreditam em Jesus como Salvador das suas vidas. Porque eu posso acreditar em Jesus como Senhor, aquele que me protege, aquele que me ajuda, mas eu não acredito em Jesus como Salvador, aquele que vai me ressuscitar. Como diz Jó, ainda que este meu corpo desfaleça, mas eu creio e verei por mim mesmo. Os meus olhos contemplará a Ele. Jó, ele acreditava na ressurreição, em Jesus como Salvador. Aleluias. Vamos caminhar mais um pouco. Terceiro, quando batiza o novo convertido, a igreja tem um período de batismo. Toda igreja tem um período de batismo, de preparação, e há pessoas que chegam e pedem, eu quero me batizar. Há outras que você passa por processo, estudo bíblico, culto de doutrina, escola bíblica dominical, e eles estão ouvindo a palavra, mas nunca sentiu na alma o desejo de um dia passar pelo batismo nas águas. Aleluias, glória a Deus. Como se batizar? A palavra batismo significa no grego imergir, mergulhar, colocar para dentro. No curso da história, por várias razões, apresentam outras formas de batismo. Mas quando Filipe batizou o etíope, ele pararam em um lugar e disse, aonde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água. Certamente, aquele eunuco viajava abastecido com água potável. Se fosse o caso da prática de expersão, havia água suficiente naquela carruagem para isto. Mas batismo é imergir, é mergulhar. Não foi à toa que João Batista se utilizou do Rio Jordão para batizar. Depois mudou para outro local de batismo, para o Hernon, perto de Salim. Em razão para isto, é descrito pelo apóstolo João em seu evangelho, João capítulo 3, versículo 23,
porque havia ali muita água. Porque é um lugar de emergir, é sepultamento. E quem é sepultado não fica com o pé de fora, não fica com a parte do corpo de fora. Por isso que tem que ser mergulhado. Batismo é imersão, é mergulho. É importante que batismo é imergir a pessoa, é mergulhar a pessoa, para que haja uma nova criatura. Não há lugar específico. Muitas igrejas têm os seus tanques batismais, mas outras igrejas procuram rios, piscinas, água suficiente para a imersão. Além das águas, é necessário que alguém ministre o batismo ao novo convertido, uma vez que não existe autobatismo na Bíblia. E quem pode batizar? Quem tem autoridade para isto? Quem tem autoridade para batizar? Aquele que foi designado por Deus. Portanto, que Jesus diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o ministro de Jesus, alguém que cuida da igreja, alguém que é designado por Deus. Pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser um evangelista. Aquele que é designado por Deus para batizar. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre as igrejas têm alguém ordenado para batizar. E a minha grande interrogação dos últimos tempos é: por que as pessoas não querem procurar para ser batizados? Jesus mandou fazer discípulo, depois batizá-los. A ordem já é de Jesus. Subentende-se que quem faz discípulo tem autoridade. Tem autoridade bíblica. E quem pode batizar? Jesus designou alguém. Filipe era apenas alguém que estava pregando o evangelho, um dos apóstolos de Jesus. Por questão de organização, as pessoas têm alguém para batizar dentro das igrejas. Paulo disse aos Coríntios: não há batismo. Paulo diz aos Coríntios que não havia batizado quase ninguém. Entre eles, que ordenamos, tratando de seu filho na fé, Timóteo. Aleluias. É lindo. É uma das obras mais lindas. É quando a pessoa sai das águas. O batismo, eu disse para vocês que eu iria responder algumas perguntas. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. Batismo não salva ninguém. Jesus disse que é quem crê e for batizado, quem crê, será salvo. E quem não crê será condenado. Note-se que ele não disse quem for batizado será salvo. Ele não disse quem for. Ele disse que é quem crê e for. Mas sim, quem não crê será também condenado. Batismo
segue a fé e nos leva à salvação. Mas ele em si não é meio de salvação. Eu tenho que te explicar isso nesta noite. Que diga aquele ladrão, olha o exemplo, aquele ladrão que foi crucificado, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43, aquele ladrão que foi crucificado com Cristo, e a quem Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Ele somente creu e não pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por isso. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser uma ordenança para quem faz parte da salvação. É necessário, aquele ladrão não tinha condição de participar, de passar pelo batismo. Por isso que ele não foi batizado. Ele não teve tempo de passar pelo batismo. Mas alguém que crê deve obedecer às ordenanças de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará deliberadamente em desobediência ao que poderá impedir-lhe para entrar na vida eterna. Se a pessoa tem tempo de se batizar e não quer ser batizado, aí complica a vida dela. Aí é outro assunto. Mas aquele ladrão não teve tempo. Se tivesse tempo, ele com certeza seria batizado. Podemos dizer que o batismo é parte do processo da salvação, mas não que ele em si salve. O apóstolo Pedro escreveu a seguinte acerca do batismo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. O batismo não é para tirar sujeira da nossa carne. Não tira, o batismo não tira. O batismo é para uma boa consciência, ou seja, eu acredito em Jesus. O batismo é um selo da minha fé. Oh, glória! O batismo é um selo da minha e da sua fé em Jesus. É aquilo que confirma. Aleluias. Nós batizamos, levantamos a mesma pessoa, mas uma nova criatura. Eu acredito em Jesus. Batismo tem um significado além de um testemunho público na nossa fé em Jesus. Ele fala algo, na verdade é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus. Aleluias! Que tipo de fé temos depositado em Jesus? Quando falamos sobre fé em Jesus, nós nos referimos a crer que Ele existe. É o meio do que
Isto é maior das pessoas acreditam. A maioria das pessoas acredita que Jesus existe, mas não entende o que ele faz. Eu posso acreditar que Jesus existe, mas não entender do que Jesus faz por mim, ou do que ele fez por mim, ou do que ele fez por nós. São duas coisas completamente diferentes. É o que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados. É a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque morrer em vão. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que nós recebêssemos a salvação. Entenda isto, por favor, em nome de Jesus. Batismo é quando nós começamos a entender o que ele fez por mim. O que Jesus fez não é o que ele existe. Não, batismo eu sei que Jesus existe. Batismo não é isso. Batismo é eu entender que Jesus morreu. Ele não tinha nenhum pecado. Ele não tinha nenhum tipo de acusações. Mas ele morreu. Ele foi exatamente entregue à morte no meu lugar. Batismo é eu entender o que ele fez por mim. Ele morreu por você. Ele substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, para que eu e você recebesse a salvação. Aleluias. Há duas palavras importantes. Há dois elementos básicos na fé que nos salva: identificação e apropriação. É importante entendermos cada um dessas palavras dentro do simbolismo do batismo. Identificação. O que é identificação? É o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecador, para que assumíssemos a posição de justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, a Bíblia declara isso. Você pode acompanhar aí na sua casa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Olha o que diz o texto bíblico. 5 e 21, de segundo aos Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo disse: aquele que não conheceu. Isso é identificação. Porque morrestes, a vossa vida oculta juntamente com Cristo. A nossa vida estava oculta juntamente com Ele, porque nós morremos, nós fomos sepultados no batismo. Colossenses 3:3. Quando Deus olha e nos vê sozinho em nossos pecados, Ele nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê sozinhos em nossos pecados. Ele olha para Jesus Cristo e vê que Jesus já pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus.
Aí entra a graça de Deus. Entra a graça. Graça é favor imerecível. Nós não merecíamos a salvação, mas quando Jesus morre, o que ele fez por mim, isto é identificação. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificado com ele, e nos coloca no túmulo, sepultados com ele, e nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, para você que acredita que Jesus Cristo te salva. A sua fé, ela te coloca no túmulo, ela te coloca juntamente com Cristo, na ressurreição, mas a sua fé também te coloca à direita de Deus no céu. Aleluia! Ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus. Aleluias! Que possamos ter o direito e ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo. Apropriação. Apropriação é o aspecto da fé que torna meu. Aleluia. Entenda isso. Apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizando em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Mediante a fé, nos apropriamos disto. Paulo escreveu a Timóteo e disse-lhe: toma posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Isto é, a apropriação. A vida eterna é minha, é sua. Toma posse da vida eterna. Aleluia. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, meu filho, toma posse da vida eterna. É minha. Pastor, por que é minha? Porque Jesus Cristo nos aproximou de Deus na cruz do Calvário. Há muitos que não entendem isto. Porque morreste na vida, ela está oculta juntamente com Cristo. Aí Paulo diz: toma posse. O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Ele revela não o aspecto do que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho em Jesus. O batismo é o nosso testemunho da identificação. Ele revela não é o aspecto de que eu tenho fé, mas que tipo de fé você tem em Cristo. Que tipo de fé eu tenho em Cristo. Aleluias. Que tipo de fé é esta? Paulo disse assim: andemos em novidade de vida. Glória a Deus. Nós devemos andar em novidade de vida eterna. Por isso que eu disse que em duas palavras. Identificação é quando eu me identifico com Jesus. Apropriação é eu tomar posse daquilo que Jesus me deu na cruz. Aleluias. Tem uma posse da vida eterna. Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, toma posse. Aleluia. Vamos orar? Eu gostaria que você, que ainda não foi batizado, e você que já foi batizado, fique com esta mensagem e passe para alguém, para que esta pessoa tenha consciência. Jesus disse: quem crer e for batizado. Paulo disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo.
Atos 2 e 38. Atos capítulo 8, versículo 16 diz: portanto, não havia ainda descrito sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Aleluias. Atos capítulo 19, versículo de número 5. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados. E eles, tendo ouvidos, foram batizados. Que você nesta noite sinta o desejo de se identificar com Cristo, de professar que tipo de fé você tem em Jesus. Aleluias. É uma das obras mais lindas, é a obra do batismo, que nós devemos sentir o gozo que Jesus sentiu. Jesus disse para João, quando Jesus foi ter com João para ser batizado, João disse: não, eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus disse: não, João, deixa que se cumpra as Escrituras. Aleluia. Tem que se cumprir em você a mesma Escritura que cumpriu em Cristo. Sinta o gozo do batismo, do batismo nas águas. E Jesus Cristo será glorificado na tua alma. Oh, Ramande Kalabasharamagai, Rico Fasuremi Andahasa. Aleluias. Que o Senhor Jesus Cristo está querendo, nestes últimos dias, fazer discípulos, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, da unção de Deus. Pessoas que vinham professar sua fé. Que tipo de fé você tem? Ah, pastor, mas eu sou muito novo. Não importa, o importante é você crer em Jesus. Eis aí água. O que te impede? Aleluias. Aleluias. Que a sua alma lateja pelas Escrituras, pelo cumprimento desta palavra. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos nesta noite, louvando e agradecendo ao Senhor. Deus, que esta palavra, ela possa confrontar a mente daqueles que ainda têm dúvida acerca do batismo. Meu Deus, que aqueles que ainda, meu Deus, maqueia entre os seus pensamentos acerca do batismo. Senhor, que estas pessoas possam nascer e proferir diante do Senhor, meu Deus, que tipo de fé elas têm em Ti, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe para a glória do Senhor Todo-Poderoso.